Paz e bem. Antes de falarmos sobre os dogmas marianos, precisamos lembrar que o termo dogma provém da língua grega, que significa opinião e decisão. No Novo Testamento, é empregado no sentido de decisão comum sobre uma questão tomada pelos apóstolos. No Catecismo da Igreja Católica, é definido que o magistério da Igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando, utilizando uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé, propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que, com estas, têm uma conexão necessária. A maternidade divina de Maria é o mais antigo dogma mariano que foi proclamado oficialmente pela Igreja. Ele surgiu como reação às pregações de Nestório, patriarca de Constantinopla. Nestório afirmava duas naturezas de Cristo muito unidas, mas constituindo duas pessoas. Consequentemente, Deus tinha habitado num homem, mas não se tinha feito homem, negando a encarnação. Com isso, a própria redenção do homem caiu por terra. Essa heresia causou grave escândalo no meio do povo e do clero, provocando divisões e paixões dentro da Igreja. Tal heresia foi combatida por São Cirilo, patriarca de Alexandria, que buscou recuperar a fé. Em 430, o Sínodo de Roma condenou as ideias de Nestório. O Concílio de Éfeso definiu explicitamente que Maria é mãe de Deus, Theotokos, aos 22 de junho de 431. O objetivo do Concílio de Éfeso era afirmar a unidade da pessoa de Cristo. Maria é mãe de Jesus Cristo, o Filho de Deus que se encarnou. Toda mãe é mãe de uma pessoa. Qual a pessoa que nasceu de Maria? A pessoa que nasceu de Maria é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que dela assumiu a carne humana. Maria não é, porém, a mãe apenas na carne humana, mas de toda a realidade de seu filho, que é uma só pessoa. Daí dizer que Maria é mãe de Deus, enquanto Deus feito homem. Portanto, Theotokos significa teologicamente não genitora da divindade, mas geradora do Verbo encarnado. A virgindade de Maria constitui antigo dogma da Igreja, proclamado depois de sua maternidade divina. No símbolo apostólico confessamos: nasceu da Virgem Maria. O credo niceno-constantinopolitano também deixa claro: se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Santo Inácio de Antioquia atestava: o Filho de Deus verdadeiramente nasceu de uma virgem. Em 451, o Concílio da Calcedônia declarou que Jesus é nascido de Maria Virgem. Em 553, o Concílio de Constantinopla, o segundo, declarou: encarnou-se da gloriosa Mãe de Deus e sempre Virgem Maria. O Concílio de Latrão preconizou como verdade a virgindade perpétua de Maria no ano de 649. Maria foi virgem antes do parto, ou seja, Jesus nasceu de uma concepção operada pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. A concepção de Jesus aconteceu por pura graça e iniciativa de Deus, envolvendo a resposta humana e a participação de Nossa Senhora. A encarnação do Verbo de Deus constitui uma nova criação, um presente de Deus aos homens. Os evangelistas, Mateus e Lucas, dão testemunho claro da concepção virginal de Jesus Cristo. De acordo com eles, José não engravida Maria. Jesus é concebido efetivamente por obra do Espírito Santo. Como virgem que se torna mãe, Nossa Senhora é a única origem humana de Jesus Cristo. Às vezes, as pessoas ficam confusas quando ouvem falar que Jesus teve irmãos. Na verdade, são 7 textos do Novo Testamento que mencionam os irmãos de Jesus. Quem são esses irmãos? Os chamados irmãos de Jesus são, na verdade, seus primos ou parentes, e não irmãos biológicos. Na linguagem bíblica,
Irmão é frequentemente empregado em lugar de primo, sobrinho, parente. O aramaico que os judeus falavam no tempo de Jesus e que os evangelistas supõem era uma língua pobre em vocábulos. A palavra aramaica e hebraica irmão pode significar não somente os filhos dos mesmos genitores, mas também os primos ou até parentes mais distantes. No Antigo Testamento, cerca de 20 textos trazem o sentido amplo da palavra irmão. De acordo com Gênesis, Taré era pai de Abraão, Nacor e Arão. Arão era pai de Ló, por isso Ló era sobrinho de Abrão. Com efeito, Abrão diz a seu sobrinho Ló, filho de seu irmão, somos irmãos. Conforme Gênesis, Rebeca recomenda a seu filho Jacó, foge para a casa de meu irmão Labão. Todavia, em Gênesis, várias vezes se refere a Labão como tio de Jacó. Em Gênesis ainda, relata que Labão com seus irmãos foram ao encalço de Jacó. Neste trecho, o termo irmãos significa os parentes do sexo masculino. O livro de Crônicas diz: os filhos de Merari foram Moole e Muzi. Os filhos de Moole foram Eleazar e Cis. Eleazar não deixou filhos, mas só filhas, que se casaram com seus irmãos, os filhos de Cis. Aqui a palavra irmãos não significa irmãos biológicos, mas parentes. Há também outras passagens bíblicas que podem ser citadas que concernem o significado mais abrangente do vocábulo irmão. A maternidade virginal de Maria pode ajudar a superar preconceitos machistas e moralistas que consideram o corpo como pecaminoso e a mulher lugar de tentação e desvio. Em Maria, o corpo humano, especialmente o da mulher, se tornou para sempre espaço onde o Espírito do Altíssimo pousa e faz morada. Todo ser humano, independente de sua condição sexual, tem algo de virgem. Pode se tornar templo de Deus e espaço aberto às sementes do reino. A maternidade divina de Maria é base e origem de sua Imaculada Conceição. A razão de Maria ser preservada do pecado original reside em sua vocação, ser mãe de Jesus Cristo, o Filho de Deus que assumiu nossa natureza humana para nos salvar. Este privilégio constitui um serviço à salvação do gênero humano. O senso comum dos fiéis sempre acreditou na imunidade de Maria do pecado original, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Na piedade e na liturgia, eles, desde os primeiros séculos, se compraziam em celebrar a santidade e pureza da Mãe de Jesus. A reflexão teológica da Igreja foi aprofundando, aos poucos, essa crença do povo de Deus. Os escritos cristãos do século II testemunhavam a ideia, concebendo Maria como nova Eva ao lado de Jesus, o novo Adão, na luta contra o mal. O proto-evangelho de Tiago, obra apócrifa antiga, narrava que Nossa Senhora é diferente dos outros seres humanos. No século IV, Santo Efrem, diácono, teólogo e compositor de hinos, propunha que só Jesus Cristo e Maria de Nazaré são limpos e puros de toda mancha do pecado. Já no século VIII, celebrava-se a festa litúrgica da Conceição de Maria, aos 8 de dezembro ou 9 meses antes da festa da Natividade de Nossa Senhora, comemorada no dia 8 de dezembro. No século X, a Grã-Bretanha celebrava a Imaculada Conceição de Maria. O debate entre os teólogos atravessou os séculos, tendo opositores e defensores da doutrina da Imaculada Conceição. Coube a Duns Scott, teólogo franciscano, avançar no debate teológico, argumentando que Maria foi preservada do pecado original em previsão dos méritos de Jesus Cristo, o Salvador universal. Dizia ele: convinha que Deus fizesse a exceção, podia fazê-la, portanto a fez. Deus concedeu a Maria o privilégio especial, fazendo-a participar da redenção de Jesus de forma antecipada e preventiva.
Ainda que de maneira implícita, a Igreja encontrou na Bíblia os fundamentos desta doutrina. Em seu Evangelho, São Lucas diz que Maria é cheia de graça, significando que ela está plena do favor de Deus, da graça divina. Se está totalmente possuída por Deus, não há em sua vida e coração lugar para o pecado. Ainda em Lucas encontramos a expressão conceberás em teu seio. Maria tornou-se em grau vivo e pleno o que eram a tenda do Senhor no deserto e o Santo dos Santos no Templo de Jerusalém. Maria veio a ser também, em termos excelentes, aquilo que era a cidade de Jerusalém, o Monte Sião do Santo de Israel. O mais importante do que qualquer santuário inerte é o santuário vivo de Maria. Em consequência, Maria devia ser totalmente pura, isenta de qualquer mancha do pecado. Em Gênesis lemos: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A fé cristã interpreta que a mulher é Maria, enquanto a serpente é o demônio, o mal. Maria e seu descendente, Jesus Cristo, são inimigos do demônio. Por ser mãe do Salvador, Nossa Senhora não poderia ficar sob o poder do demônio, mesmo que por um breve momento. O próprio Filho de Deus não poderia nascer de uma mulher sujeita ao mal, ao pecado. Portanto, Maria devia ficar imune ao pecado original. Em 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio IX definiu o terceiro dogma mariano, Imaculada Conceição de Maria. Em sua bula Ineffabilis Deus, o pontífice declarou a doutrina que ensina ter sido Nossa Senhora imune de toda mancha de pecado original, no primeiro instante de sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus onipotente, em vista dos méritos de Cristo Jesus, Salvador do gênero humano. A crença na Assunção de Nossa Senhora é antiga, remontando o século IV. O povo cristão já acreditava no fato. São Efrem afirmava que o corpo virginal de Maria não sofreu corrupção depois da morte. São Epifânio dizia que o fim dela foi prodigioso e que ela possuía o reino dos céus acima com a carne. No século VI, já acontecia em Jerusalém a festa da Dormição de Nossa Senhora, fixada por decreto imperial para 15 de agosto. Pelo ano de 600, tal festa era celebrada também em Constantinopla. No Ocidente, a partir do século VII, celebrava-se em Roma a mesma festa, patrocinada pelo Papa São Sérgio. De Roma, a festa passou para a França e a Inglaterra no século VIII, tomando o título de Assunção de Santa Maria. Este título sugeria a ressurreição imediata da Santíssima Virgem e a sua glorificação na bem-aventurança celeste. A partir do século VII, no Oriente, eram numerosos os testemunhos de escritores e teólogos que defendiam a Assunção de Nossa Senhora, embora houve pensadores que tinham incerteza sobre seu destino final. No século X em diante, os orientais consolidaram sua convicção sobre a glorificação corpórea da Virgem Santíssima, amplamente divulgada entre o clero, os teólogos e o povo em geral. No Ocidente, a partir do século XV, o povo católico continuava acreditando na Assunção de Nossa Senhora, com o apoio de muitos teólogos. Nos séculos XVIII e XIX, foram apresentadas à Santa Sé várias petições em favor da definição do dogma da Assunção de Maria. A primeira petição foi do padre Cesário, teólogo da Ordem dos Servos de Maria. No século XIX, destacaram-se as petições do cardeal Sterck e de Dom Sanches, bem como a da Rainha Isabel da Espanha, dirigidas ao Papa Pio IX. Por ocasião do Concílio Vaticano I, cerca de 200 bispos pediram ao Papa Pio IX a definição dogmática da Assunção de Maria, mas o assunto não chegou a ser aprofundado, uma vez que o concílio terminou antes do tempo previsto. A Assunção de Maria foi o último dogma a ser proclamado por obra do Papa Pio XII, a 1º de novembro de 1950.
Na Constituição Apostólica Munificentissimus Deus, o pontífice afirmou que, depois de terminar o curso terreno de sua vida, ela foi assunta de corpo e alma à glória celeste. Mais de 200 teólogos em todas as partes da Igreja demonstraram interesse e entusiasmo pela definição dogmática. Imaculada e assunta aos céus, Maria é a realização perfeita do projeto de Deus sobre a humanidade. A Assunção manifesta o destino do corpo santificado pela graça, a criação material participando do corpo ressuscitado de Cristo, a integridade humana, corpo e alma, reinando após a peregrinação histórica. A Assunção de Nossa Senhora recorda-nos o destino de nossa existência. Um dia estaremos com Deus eternamente. Maria é a imagem e início daquilo que a Igreja espera ser. A Mãe de Jesus, tal como está nos céus, já glorificada de corpo e alma, é a imagem e o começo da Igreja como deverá ser consumada no tempo futuro. Assim também brilha aqui na terra como sinal da esperança segura e do conforto para o povo de Deus em peregrinação até que chegue o dia do Senhor. Já glorificada, Maria é a Mãe da Igreja, que continua cooperando na salvação dos seguidores de seu Filho, que somos nós, peregrinos dentro da história da salvação. Ela é gloriosa no céu, atua na terra, participando do domínio do Cristo ressuscitado, cuida com amor materno dos irmãos de seus filhos que ainda peregrinam. Seu grande cuidado é este, que os cristãos tenham vida abundante e cheguem à maturidade da plenitude de Cristo. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.